Amém? Graças e paz a todos. Amém? Vamos mais uma vez, vamos ensaiar mais uma vez. Graças e paz a todos. Amém. A igreja está aqui, está todo mundo acordado, todo mundo feliz, não é? De novo, vamos lá, está todo mundo acordado, todo mundo feliz. Amém, vamos lá. Para mim é uma honra estar aqui, né? Ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja. Creio que o Senhor vai falar grandemente nos nossos corações sobre essa palavra, assim como Ele me tratou. Eu creio que Ele tem algo para falar nessa manhã conosco, para que nós também sejamos tratados. Amém? Eu queria que você, antes de tudo, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 14, o versículo 25. Nós vamos falar hoje sobre um assunto tão importante que nós devemos valorizar e praticar. Assim como fala lá em Tiago, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes, porque é isso que vai mudar nossas vidas, amém? Lucas capítulo 14, o verso 25. Antes de nós lermos, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, por favor, para que nós possamos fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso a qual o Senhor nos reservou. Esse momento de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui unicamente para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que não seja mais eu, que não seja mais o que eu acho que eu conheço, o que penso que eu sei, mas que seja o Senhor falando nos nossos corações, Pai. Tudo aquilo que Tu queres falar. Porque nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para que nós possamos sair daqui e praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, Senhor. Se manifesta da forma que o Senhor quiser e da maneira que o Senhor quiser nessa manhã. Pois nós estamos aqui, Senhor, completamente disponíveis e receptivos à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre corações disponíveis, uma terra fértil para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lucas, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui também aqui na minha Bíblia no celular, que a tradução é diferente. Lucas 14, a partir do versículo 25, vai dizer assim. Eu gosto um pouquinho de ler, mas a gente vai adiantar, vai ler e vai entender tudo, tá bem? Diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir a mim e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplam inacabadas zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentando com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos destrinchar aqui esse texto, essa parábola a qual Jesus ele falou. Mas antes de tudo, eu queria que você se atentasse para as palavras que Jesus ele anunciou. A Bíblia vai dizer que tinha uma multidão, creio eu que muito maior que essa, seguindo a ele, e ele, olhando para trás, disse para as pessoas: olha, aquele que ama pai, mãe, tio, tia, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo.
aquele que não pegar a sua cruz e levar, não carregar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Aí ele conta uma parábola. Qual é a pessoa que quando ele vai construir uma grande construção, uma casa que seja, ele não vai lá e vai calcular quanto que vai gastar, quanto vai precisar disso e daquilo. Porque se ele começar a construir sem ele calcular as coisas, ele pode não concluir a obra. E aí as pessoas vão rir dele, dizendo que ele começou e não terminou. Assim também é um rei quando vai para uma guerra. Se esse rei vai para uma guerra com 10 mil homens, ele tem que saber quantos o seu inimigo tem, para poder saber se vai vencer a guerra ou não. E aí Jesus termina dizendo, olha, o sal é bom, mas se o sal não tiver sabor, não presta para nada. Não presta nem para ser jogado na terra. E aí o que isso me remete é que Jesus, ele nunca fez uma propaganda enganosa de quem ele era. Ele nunca mentiu sobre como a gente deveria segui-lo, do que a gente deveria abrir mão. Mas muitas vezes, não sei se você já parou para pensar, o número de pessoas que muitas vezes a gente vai falar sobre Jesus e as pessoas dizem assim, eu conheço Jesus, eu fiquei com Jesus, eu tive um relacionamento com ele quando eu era pequeno, ou eu fui criado na igreja, ou eu sou desviado. Você já conhece muitas pessoas assim, conhece ou não conhece? Porque muitas dessas pessoas receberam uma propaganda enganosa. Porque muitas dessas pessoas conheceram Jesus que ele mesmo não se apresenta assim. Porque ele disse que para seguir a ele nós temos que abrir mão de tudo, que nós precisamos deixar tudo, que nós precisamos carregar uma cruz, que nós precisamos levar a nossa cruz, que nós precisamos amar mais a ele do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que nossos filhos, do que nossa esposa. Você ama a Deus? Amém? Mas será que você ama a Deus sobre todas as coisas? Porque esse é o principal, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. E o que nós vemos por aí muitas vezes é as pessoas dizendo que só basta você ir à igreja, que você é filho de Deus. Só basta você ir ao culto, ou uma célula, ou você ir para um evento da igreja, ir para um encontro, e tá bom por aí. Mas não é assim. Jesus, ele olhou para a multidão e disse para a multidão o que ela deveria fazer para ser um seguidor dele. Sabe por que Jesus fez isso? Porque a multidão, se a gente for ver alguns capítulos antes, já estava seguindo Jesus, mas não por quem ele era, mas pelo que ele fazia. E quantas vezes em nossa vida também é assim. Enquanto a gente está desempregado, a gente busca a Deus, a gente vai para o culto, a gente vai para a célula, a gente é fiel, a gente vai na casa do pastor, a gente ora com o pastor, a gente pede oração pela gente vai para casa. É assim ou não é, pastor? Mas quando a gente recebe a porta de emprego aberta, a gente esquece de Deus. Ou então, a gente ora para quem tem um casamento destruído, ora para uma restauração do casamento, ora para Deus mudar a pessoa, ora por isso, ora por aquilo. Quando a pessoa é transformada, quando você tem a sua bênção, você esquece de Deus. E aí foi Deus que mudou? Não. Porque ele permanece o mesmo. Aquilo que ele anunciou há mais de 2000 anos atrás, o que está escrito aqui, que nós temos que amar mais a ele do que a mãe, a pai, a tio, a cachorro, a periquito, papagaio, ainda vale para o dia de hoje. Porque ele disse que céus e terras passariam, reinos, governantes, mas as minhas palavras, elas permanecerão. E Jesus, ele nunca falou de alguma coisa que não era verdade. E a gente sabe que a multidão, uma certa vez, uma multidão estava seguindo Jesus, e aí Jesus olha para a multidão e diz assim, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode participar comigo, ter parte comigo. Só que Jesus, ele não explicava a parábola. Jesus, a gente sabe que hoje em dia, ele está falando disso, sobre carne, o pão da ceia, o vinho. A gente sabe que Jesus está falando sobre isso, mas ele não explicava. Mas existe uma razão para isso. Uma certa vez, vou te explicar uma outra parábola, para a gente ser mais rápido, porque o assunto é um pouco esticado. Mas uma certa vez, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se encontrou na beira da praia com uma multidão, e a multidão sentou-se ali para assistir a Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a falar. E a Bíblia vai dizer que Jesus subiu num barco e disse assim, olha, o semeador saiu a semear. Agora imagina, se no dia de hoje a gente dissesse assim, ó, Jesus vai vir e vai pregar, imagina. A igreja está lotada aqui, cheio de gente, esperando o que ele ia dizer, para ouvir o que ele ia dizer, para a gente poder, poxa, ele está falando sobre isso, e a gente poder praticar. Nesse dia aconteceu isso, Jesus ele ia pregar para as pessoas estavam ali para ouvir Jesus, e Jesus somente falou assim, o semeador saiu para semear. E ele pegou a semente e jogou pelo caminho. E algumas sementes caíram em um solo pedregoso, e aí ela não deu fruto, não pôde dar frutos. E outra
caiu num solo que tinha espinhos e foi sufocada e não pôde crescer. E outra caiu ainda em lugares e as aves foram lá e pegaram e não pôde dar frutos. Mas outra caiu em solo fértil e ela deu frutos. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus parou por aí e disse, muito obrigado, graça e paz, e foi embora. Agora me diz, como seria com a gente se a gente escutasse apenas isso de Jesus e Jesus fosse embora? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que as pessoas, elas não estavam ali para ouvir o que ele tinha para dizer, mas as pessoas estavam ali porque queriam as suas bênçãos. E hoje também é assim, muitas pessoas... Por favor. Mateus capítulo 13. A gente vai ver que Jesus, quando ele diz isso, quando ele fala que as pessoas, elas têm que tomar a sua cruz, a gente sabe hoje que Jesus ele estava dizendo que a gente tinha que negar a si mesmo, que a gente tinha que negar nossas vontades, nossos desejos por amor a ele, para seguir a ele. Mas naquela época ele não disse. Naquela época, as pessoas entendiam realmente o que ele estava querendo dizer, era que as pessoas têm que pegar uma cruz e se matar e ser executado. E isso são palavras duras, meu irmão. E muitas vezes é isso que atrapalha as pessoas de chegarem até Cristo. Porque a gente sabe que a gente tem que parar de pecar, que a gente tem que parar de fazer aquilo que a nossa carne gosta, que a gente tem que parar com os nossos desejos desenfreados. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, atrapalha. As pessoas não querem deixar de fazer isso. E é por isso que as pessoas entregam uma propaganda enganosa hoje em dia. Ah, você pode continuar fazendo e Deus lhe ama. Você pode continuar fazendo tudo o que você quiser, ir para a igreja e Deus lhe ama, Deus vai continuar lhe amando, porque a graça dele perdoa tudo, e salva tudo, e muda tudo. É graça, meu irmão, não é desgraça. É graça. É um favor de Deus sobre nossas vidas que nós não merecemos, mas que nos capacita para viver uma vida em santidade. Não é uma força de Deus que vai nos perdoar e vai nos continuar deixando pecar, ou continuar tendo prazer no pecado. O nosso Deus é Deus de obras completas. Mas vamos lá, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, ele vai contar sobre a parábola do semeador. E aí ele conta a parábola do semeador, e aí os discípulos perguntam a ele, Jesus, o que é que tu queres falar com isso? E aí, a partir do versículo 18, ele explica a parábola e diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. E aí ele continua falando sobre isso, sobre
explicando a parábola sobre cada terreno que foi semeado, mas eu não vou me atentar a isso porque, pronto, depois você pode ler por causa do assunto. Mas se você for ver a partir do versículo 10, diz assim: Então os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Se você é uma pessoa que estuda o português, você sabe que quando a gente fala assim, vocês, é para pessoas que estão perto. Mas eles, a gente quer falar de pessoas que estão longe. Então, quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, me explica a parábola, por que tu falas por parábolas? E Jesus disse assim, em outras palavras, ele disse assim: olha, porque para vocês foi dado o conhecimento da palavra. O conhecer da palavra. Mas para eles não. Mas por quê? Jesus, ele estava fazendo distinção de pessoas? Não. Simplesmente porque a multidão ouviu a parábola, não sabia interpretar e também não foi perguntar e foi embora. Mas os 12 discípulos, eles ficaram. E eles foram atrás de Jesus para saber o que significava. Porque Jesus, ele não está nem aí para a multidão. Eu e você, muitas vezes, temos esse complexo de pensar: poxa, quantas pessoas tinha? A gente tem esse complexo de pensar em multidão, em querer falar para muitas pessoas, ou querer levar muitas pessoas para a igreja ou para um evento. Mas Jesus, ele está interessado nos interessados. Jesus, ele não está interessado em multidão, porque a multidão, ela vai comer, ela vai se alimentar, mas depois volta para casa. Mas os interessados, eles vão ficar. Independente se as palavras forem duras ou forem bonitas, os interessados vão ficar. Se os interessados, eles ouvirem que realmente precisa morder, comer do pão e beber do sangue, seja literal, os interessados vão ficar. Porque os interessados não querem saber do mais, do porém. Eles querem saber do que realmente interessa a Jesus. E é isso que tem que ser em nossas vidas. Nós não podemos mais acreditar em propagandas que as pessoas têm feito ou que o mundo tem feito. Que acha que ir para a igreja, de que ir para a célula é muito bom e tá bom. E a nossa vida, e a nossa conduta com Cristo? Jesus, ele não morreu apenas por nos amar e para querer que a gente fosse bonitinho. Não, ele morreu por nos amar muito, mas também para que nós pudéssemos dar frutos. E qual será que tem sido o nosso fruto hoje? Como será que tem sido a nossa vida no dia de hoje? Qual o fruto que a gente tem dado para Deus? Eu sei que a gente ama pessoas, tem pessoas aqui que têm filhos, tem pessoas aqui que têm pai, tem mãe, e nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, é assim ou não é? Eu tenho filho e eu tenho certeza que eu daria a vida pelo meu filho. Daria a vida pela minha esposa. Mas eu não sei se daria da forma que Jesus deu. Será que você também pode pensar nisso e parar para analisar a forma que Jesus, ele morreu? Ele poderia ter morrido fácil, né? Assim, rápido. Mas Jesus, ele apenas não morreu assim. Ele foi espancado. Ele foi humilhado. Seu corpo foi dilacerado. Vários chicotes. Foi torturado até a morte. Mas isso não foi morrer por pessoas boazinhas, bonitinhas que estão aqui hoje. Foi morrer por pessoas indignas, pecadoras, nojentas que nós éramos. Cheias de pecado. Você pode até pensar: poxa, eu daria minha vida por uma pessoa que eu amo, por uma pessoa que é boazinha, por uma pessoa que faz tudo certinho. Mas será que você daria a sua vida por uma prostituta que está lá fora? Você daria a sua vida por uma pessoa que assedia de menores? Ou pessoa que abusa de mulheres? Você daria? Mas foi isso que Jesus fez. Ele não olhou com um olhar de julgamento, que nós éramos pecadores e esse aqui eu vou salvar, esse aqui não. Ele morreu por todos, meu irmão. O sangue dele pagou o preço do nosso pecado. Não era pecado bonitinho. Não era só um pecado e uma mentira. Foi todo pecado. E qual é o fruto que nós temos dado hoje por isso? Se você quer ser realmente um discípulo de Jesus, você tem que amar mais a Ele sobre todas as coisas. Mais a Ele, mais e mais, cada dia mais. Mais do que sua família, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que sua esposa, mais do que seus filhos. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. A nós estamos perto, a nós que somos discípulos, creio eu que todos aqui são discípulos, amém? Então é com você que eu estou falando. A nós que somos discípulos, a nós que conhecemos a palavra, foi a nós que foi dado o conhecimento do reino de Deus. Que nós estamos perto. E creio eu que você quer estar perto cada dia mais. É assim ou não?
Mas as pessoas que estão lá fora, não. Que é a multidão. Mas é essa multidão que nós temos que despertar, que fazer algo para que elas também possam ouvir essas palavras. Não com pensamento de palavras duras, mas com pensamento de amor. Quando você olha para uma pessoa que te amou a ponto de morrer por você da forma que morreu, quando nós éramos ainda pecadores, miseráveis, não tem como você não se apaixonar por essa pessoa. Não tem como você não amar essa pessoa. Não tem como você não dedicar a sua vida por essa pessoa. A nossa vida, ela é um sopro, como a palavra diz, lá em Eclesiastes. É um sopro. Mas qual é o nosso fruto? O que é aquilo que nós temos crido? Onde está o nosso coração? A parábola que Jesus contou sobre... Depois que ele falou sobre isso, sobre as pessoas, sobre a multidão, porque ele sabia que a multidão estava seguindo ele unicamente pelos seus milagres, pelo pão, pela comida, ele sabia. Então por isso que ele falou, olha, quem ama pai, mãe, tio, tia mais do que a mim, pode ir embora, vamos poupar tempo, vamos poupar diálogo, vamos poupar aqui uma cadeira que pode ser para uma pessoa que queira. Então quem ama mais essas pessoas, mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus completa falando sobre a parábola sobre o rei, que ele tinha que calcular quantos soldados tinha, a parábola sobre a construção para calcular quanto ia se gastar. E isso para nós o que quer dizer é que nós também temos que calcular. Nós temos que calcular se nós vamos até o fim. Porque não importa como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Claro que nós damos o primeiro passo, mas o mais importante é como nós terminamos. Então nós precisamos calcular se eu vou mesmo gastar a minha vida por Jesus. Se eu vou mesmo gastar a minha vida pelo que realmente interessa, pelo que realmente vale a pena. Vamos fazer o cálculo se eu vou chegar até o fim. Nesse momento eu me lembro de uma parábola. A parábola das 10 virgens. Que é Mateus 25. Abre lá, por favor. Mateus 25, a gente já está pertinho. Mateus capítulo 25. Que diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, ao que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Veja que aqui, nesse texto, Jesus ele sempre fala por parábolas, né? Por que será? Veja que nesse texto ele está trazendo para nós uma parábola sobre as 10 virgens. E ele diz que existia 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. E as 10 tinham óleo no seu candeeiro, né? Azeite no seu candeeiro. Mas 5 tinham de reserva e as outras 5 não. E a Bíblia vai dizer que quando disseram: olha, o noivo está chegando, elas viram, as 5 imprudentes viram que não tinha azeite suficiente, não tinha óleo suficiente. E aí foram pedir as 5 virgens prudentes. E disseram: olha, por favor, arruma um pouco desse óleo pra gente. Por favor, divide aqui conosco. E elas disseram: olha, infelizmente, se eu der a ti, vai faltar. Pra mim e pra ti. Então,
é melhor tu correr logo enquanto ele não chega, para ir comprar esse óleo e depois tu volta. E ele vai dizer que essas 5 imprudentes foram lá comprar e quando elas voltaram, a porta estava fechada e o noivo tinha chegado. A primeira coisa que eu aprendo aqui com essa lição é que a gente tem que estar perto, sempre perto, de pessoas com o mesmo interesse que nós. Sempre perto de pessoas com a mesma intenção que nós. As 10 estavam juntas. As 10 tinham o mesmo propósito, esperar o noivo, aguardar o noivo com um azeite, com o seu candeeiro. Mas 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes. 5 tinham azeite sobrando para elas, mas as outras 5 não. Porque elas estavam ali de todo jeito. Talvez na multidão pode ser assim também, no meio de nós. Tem pessoas que estão preparadas, que vamos achar que tem mais capacidade, mas tem outras pessoas que não. Mas é importante de estarmos juntos, para que tenhamos o mesmo propósito, o mesmo sentido. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui é que elas todas tinham candeeiro. O que é o candeeiro? É o lugar onde fica apropriado o azeite, para a chama pegar fogo, para a chama se manter acesa. É assim ou não é? Então todas elas tinham esse instrumento. Mas apenas 5 tinham óleo. A segunda lição que eu aprendo aqui é que o óleo é individual. Cada um é responsável pelo seu óleo. Se você não está entendendo o que eu quero dizer, é que cada pessoa aqui é responsável pelo seu relacionamento com Cristo. É responsável por manter a sua chama acesa. É muito bom eu estar próximo do pastor, é muito bom eu estar próximo dos meus amigos, do meu supervisor Edmilson, da supervisora Ângela, que vão me aproximar de Deus. Porque eu lembro até de uma história sobre isso, é que uma vez, quando eu trabalhava lá no Brasil, eu trabalhava um pouco distante, pegava mais de 1 hora de ônibus para poder ir trabalhar, pegava 3 ônibus. Foi uma fase, já passou essa fase. Mas era um pouco chato, porque era sempre no horário de pico, né? Então esse horário de pico era sempre muita gente, abarrotado o autocarro. Tenho certeza que todo mundo aqui sabe como é, né? Todo mundo aqui sabe como é, já passou por isso, pelo menos. E eu lembro que nesse dia eu estava lá, e eu cheguei exclusivamente num dia para chegar mais cedo, para não perder o ônibus, porque se eu pegasse o outro ia ficar mais atrasado, ia ficar aquela correria. E eu, poxa, vou nesse mesmo, vou entrar nesse. Eu acho que todos aqui não vão conhecer, mas depois se você botar lá no Google, o Pé 15 Afogados, vai ver ele assim, parece um monte de gente pulando pela janela, porque ali é capacidade para mais de 500 pessoas. E aí eu pegava esse ônibus e aí eu entrei nele e lembro que não tinha nem como eu passar e fui passando assim, me espremendo no pessoal, passando. Parecia que estava numa prova de desvio. Estava desviando o pessoal passando e cheguei lá no fundo e aí eu parei para pensar, meu Deus, cheguei até aqui, mas como é que eu vou me segurar? Como é que eu vou me apoiar? Porque eu preciso estar seguro para poder estar apoiado, não é? Para o ônibus não andar e eu cair, como é que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu fiquei assim tentando botar o braço e o pessoal parecia que botava o braço para não botar. Eu lembro que eu estava tentando botar o pé para segurar em cima e se eu tirasse um pé do chão, quando eu fosse botar de volta não tinha lugar. E eu, meu Deus do céu, que lugar é esse aqui que eu tô? E eu tentando me pegar assim, e eu lembro que um senhor assim, mais velho, ele olhou para mim e viu meio assim meu desespero para tentar me segurar logo antes do ônibus sair. E aí ele parou para mim e olhou assim e falou, jovem, não precisa você segurar. Eu disse, como não? Eu vou cair aqui. Ele disse, tem tanta gente aqui ao seu redor que se o ônibus balançar, você não vai cair. Eu disse, mas eu vou ficar batendo nas pessoas. Ele, mas não tem problema, você vai estar em pé. Então, o que é que eu lembro através disso? É que quando nós estamos perto de pessoas que nos aproximam de Deus, nós vamos ficar em pé. Independente se nós estejamos passando por dificuldades, problemas, mas nós temos que estar perto de pessoas que nos aproximam de Deus. Porque dessa forma nós vamos estar em pé. Mesmo que cambaleando, mesmo que titubeando. No ônibus não ia ser bom, né? Eu creio também que na vida das pessoas também não é tão agradável, mas é para isso que nós vivemos. É para ajudarmos uns aos outros, para estarmos firmes até o dia que o noivo chegar. E a segunda lição é aquilo que eu acabei de falar. Existe um depósito a se colocar óleo, a se colocar azeite. E esse depósito é individual. Todos nós aqui temos esse instrumento. Todos nós temos esse instrumento que eu posso chamar de candelabro ou de depósito para meter o óleo, para colocar o óleo dentro, para continuar a chama acesa. Todos nós temos.
Nós hoje, no dia de hoje, temos acesso à palavra a hora que nós quisermos. Nós temos acesso ilimitado a Deus. Basta tão somente nós abrirmos a porta do nosso quarto, entrar lá, fechar a porta e se conectar com Deus. Nós temos milhares e milhares de cursos de como entender a Bíblia, de como entender a Bíblia, de como entender tal assunto e como entender. Está tudo à nossa disposição. Basta tão somente eu e você querer ir buscar esse óleo. Basta tão somente eu e você querer buscar esse azeite. Para estarmos cada vez mais cheios de Deus. Para que assim, cheios de Deus, nós possamos produzir frutos ao Senhor. Existe um propósito na nossa vida. Jesus, após a parábola, vai dizer assim, olha, o sal, ele é bom. O sal, ele é muito bom. Mas se ele não tiver sabor, ele não presta para nada. Qual será que tem sido o sentido da nossa vida hoje? Será que nós temos influenciado no nosso trabalho, na nossa casa, a nossa família, na nossa escola? Ou será que nós temos sido pessoas que não servem para nada? Temos sido pessoas semelhantes a todas, iguais a todas. Somos apenas mais um. Você já viu a diferença, com certeza, de quando você come uma comida salgada? Já viu ou não viu? Quando você vai comer uma coisa que você está com muita vontade, e quando você vai comer que está tão salgada, você não consegue mais comer. Porque o sal, ele fez o seu papel. O sal, quando ele entra numa panela, ele faz toda a diferença. E se nós tivermos um relacionamento com Cristo, uma vida com Deus, nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos. Para pensar em quão duro Jesus foi com essas palavras. Quando ele disse, volta lá em Lucas, capítulo 14, quando ele estava falando sobre o sal. Portanto, versículo 34. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vê que palavra dura, meu irmão. Se você se aprofundar no texto, se aprofundar na palavra, você vai ver o que Jesus está dizendo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se o sal não fizer a sua função, não presta para nada. Olha o que Jesus está dizendo. Não serve para ser jogado na terra e não serve para ser jogado nem no adubo. Você sabe o que é feito de adubo, né? De cocô. Jesus está dizendo assim, ó. Nem para ser jogado em cima do cocô, presta. Se nós não desempenharmos nosso papel, se nós não fizermos a nossa função, aquilo que nós fomos chamados para fazer, nem para ser jogado em cima do cocô, presta. Olha que palavra dura. Imagina agora um adubo, estrume assim, cocô de cavalo, e a pessoa jogar sal em cima e o dono daquele cocô chegar e dizer, tira esse sal do meu cocô, está atrapalhando o meu cocô. Parece engraçado, né? Mas foi as palavras de Jesus. Se nós não formos como o sal da terra, não presta para nada. Se nós não entrarmos no ambiente e não mudar esse ambiente, nós não servimos. Nós não estamos fazendo nosso papel. Não estamos tendo serventia alguma. Se nós não entrarmos numa roda, num ambiente, e o ambiente mudar, nós não estamos desempenhando nosso papel. Será que nós estamos sendo pessoas que influenciam ou pessoas que são influenciadas? Pessoas que mudam o ambiente? Será que no seu trabalho é diferente quando você está? Será que na sua família sente falta de você quando tem algum problema? Porque ele diria assim, poxa, se o pastor Jean estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Poxa, se a minha irmã, a supervisora Ângela estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. As atitudes seriam outras. Os assuntos seriam outros. Será que as pessoas têm esse discernimento sobre você? Porque se não tiverem, meu irmão, infelizmente, o que eu vou lhe dizer é que você não está tendo serventia alguma. Não está adiantando de nada. Então precisamos ir lá para o começo. Ouvir as palavras de Jesus. Amar mais a Ele sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Acima de todas as pessoas.
Porque Ele é a fonte da nossa vida. É de suas palavras que nós temos que nos alimentar. É a Ele que nós temos que recorrer para estarmos cheios, satisfeitos da sua palavra. Para que assim nós possamos desempenhar o nosso papel, desempenhar a nossa função, aquilo que nós nascemos para fazer. Porque se você não sabe, você não apenas nasceu por um acidente, por um acaso, por o quê? Foi o dia de período. Você nasceu porque você tem um propósito. Você nasceu porque Deus, Ele conta com você. Deus, Ele sonhou sonhos para você. Deus, Ele tem planos com a sua vida. Mas, infelizmente, depende de nós querer praticar, querer viver esses sonhos, querer viver esses planos. Porque as palavras que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim e a você se estivermos fora da sua palavra. Ele é fiel a mim e a você enquanto estivermos de acordo com a sua palavra. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos que desempenhar nosso papel, desempenhar nossa função. Nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Qual será o fruto que nós temos dado a Deus? O fruto que nós temos entregue ao Senhor? Muitas vezes a gente fala de fruto, mas você sabe o que é fruto, meu irmão? Quantos aqui sabem o que é fruto? Todo mundo sabe o que é fruto? Pronto, é o que sai de uma árvore lá, que a gente se alimenta dela. Mas nossa vida, fruto, é tudo aquilo que nós geramos, que nós geramos ou que nós exercemos, que nós não nos alimentamos daquilo. Tudo isso é fruto em nossas vidas. Como é que eu posso explicar a você? Você já viu um pé de maçã, né? Macieira é o nome, né? Um pé de maçã se alimentar da sua maçã? Não. Por quê? É o seu fruto. Então, pessoas se alimentam do seu fruto. A macieira não. A macieira dá a maçã para outros. Para ela mesma não. Mas só que existem pessoas que muitas vezes ficam pensando, poxa, mas eu dou fruto, eu faço isso. E as pessoas não reconhecem. Aí começa a falar, a dizer, a menosprezar. Mas se você chegar, vou lhe fazer você enxergar. Se você chegar na macieira que eu estou falando agora, chegar nela e começar a xingar ela, dizer que ela não presta, que ela é ruim, que ela não serve para nada, que ela é pequena ou que ela é grande, ela vai deixar de dar o seu fruto? Não. Se você chegar na mesma macieira e disser que ela é muito boa, que ela é ótima, que ela é uma delícia, que ela é muito gostosa e que vai indicar ela para outras pessoas, e que ela é vermelhinha e que ela é muito linda, ela vai aumentar a quantidade de frutos? Não. Porque a função dela é dar frutos. E ela dá frutos porque ela está enraizada em algo. E se ela está enraizada em algo, se ela está bem enraizada, ela dá frutos, independente das circunstâncias. Independente se as pessoas falam mal ou falam bem. Independente se as pessoas vão comer ou não vão comer, ela vai dar o seu fruto. Porque ela está plenamente realizada e satisfeita aonde ela está enraizada. E esse é o nosso sentido. Nós vamos dar frutos, muitos frutos, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente das situações, quando nós estivermos plenamente satisfeitos em Deus. Porque Ele é o motivo de nós darmos frutos. Não são as pessoas, não são quem vai comer ou quem vai deixar de comer, mas é Deus. Então a macieira vai dar o seu fruto no seu tempo certo, bem bonitinho, independente dela ser xingada, independente das pessoas gostarem, independente das pessoas não gostarem, independente das pessoas procurarem ou não procurarem, porque ela está realizada onde ela está plantada. E quando nós estivermos plantados em Deus e plenamente satisfeitos nele, nós vamos dar o nosso fruto. Mas o fruto que nós damos não é para nós mesmos. O fruto que nós damos é para outras pessoas. Só que muitas vezes nós temos o pensamento errado. Poxa, ninguém reconhece o que eu faço. Poxa, ninguém vê o que eu faço. Poxa, ninguém vê. Ou então, poxa, todo mundo vê, mas não dá um obrigado. Poxa, todo mundo vê, mas não chega para mim para me agradecer. Poxa, que mundo é esse tão injusto? Fico tão chateado com ingratidão. É ingratidão a palavra, né?
Poxa, fico tão chateado com ingratidão, meu Deus. As pessoas estão vendo e não me agradecem. O pastor chama lá na frente, Jenny, chama lá na frente, e Guilherme agradece a eles. E eu? É só porque eles são do louvor, pastor? Sabe por quê? Porque o nosso pensamento está completamente errado. O nosso pensamento está completamente errado. Eu tenho certeza que nós não podemos comer do nosso fruto, daquilo que nós produzimos. Isso é para as pessoas. Eu tenho certeza, pastor, que o Senhor tem a sua vida, tem o seu compromisso, mas tem aqui na igreja. Mas o Senhor vai deixar de fazer os seus compromissos com a igreja porque as pessoas não lhe agradecem? Porque as pessoas não pedem obrigado? Esse é o compromisso do pastor. Esse é o seu compromisso também. Independente se as pessoas vão olhar ou não, ou vão te agradecer ou não, vão pedir obrigado ou não, você tem um compromisso. Você tem que dar frutos. Independente das pessoas olharem e te agradecerem, das pessoas olharem e te aplaudirem, você não pode querer comer do seu fruto. O pessoal do diaconato vem aqui um dia antes e limpa toda a igreja, limpa a casa de banho, vai comprar um pequeno almoço, traz aqui tudo bonitinho. Mas eles não ficam esperando pelo seu obrigado. Eles não ficam esperando pelo seu ótimo. É bom ouvir, obrigado, estava tudo muito ótimo, muito bonito, muito lindo. Mas independente do seu obrigado, eles vão continuar fazendo. Vai continuar havendo fruto. O pessoal do louvor, todo sábado está aqui ensaiando, está aqui fazendo os seus compromissos, ensaiando música bonitinha para tocar no domingo, para o pessoal adorar junto com o louvor. Mas independente de você gostar ou não da música, independente de você dizer que estava lindo ou não, todo sábado eles vão estar aqui ensaiando as músicas. Porque entenderam qual é o seu compromisso. Com quem é o seu compromisso? Não é com as pessoas, mas é com Deus. Não estão realizados nas pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram. Estão realizadas em Deus. E porque estão realizadas em Deus, produzem frutos. E porque estão plenamente satisfeitas em Deus, existem frutos. E fruto não tem como esconder. Todo mundo vai ver. Independente das pessoas gostarem ou não, verem ou fingirem que não viram, vai haver o fruto. É isso que nós temos que colocar em nosso coração e em nossa mente. Não é pelas pessoas, não é pelo que as pessoas dizem, não é pelo que elas fazem, não é pelo que elas acham, mas é por quem Deus é conosco, pelo que Deus fez conosco, pelo que Deus faz conosco. Esse tem que ser o nosso propósito. Esse tem que ser a nossa vida. Abre lá em Lucas capítulo 10, rapidinho, por conta das horas. Eu vou te mostrar o porquê nós não podemos comer do nosso próprio fruto. Lucas capítulo 10, a gente já está encerrando também. Lucas capítulo 10 é uma passagem muito conhecida onde Jesus envia os 70 discípulos. Ou melhor, 72. De 2 em 2 discípulos ele envia. E vai dizer assim: havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava presente a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos dou, eis que eu vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saúdeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali o filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e beber do que lhes forem oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali forem bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-vos: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos,
suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se vos pegou as sandálias, sacudiu contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí, pronto. Ai daqueles que não se arrependeram. Ai de ti, Corazim. Jesus começa a falar sobre outras cidades que não se arrependeram. E depois, a partir do versículo 17, os 72 discípulos retornam. E a Bíblia vai dizer assim: então os 72 discípulos retomaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando, em teu nome. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, presta atenção nisso. Versículo 20. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus, ou no livro da vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pegou 72 pessoas e disse: vai e prega o evangelho, diz que o reino de Deus chegou. E lá vocês vão ser bem recebidos, lá as pessoas vão lhe alimentar e preguem a palavra, anunciem o evangelho. E Jesus ainda disse: aqueles que não vão receber, não tem problema, sacuda a sandália dos seus pés e vá embora e continue a pregar. Pregue para aqueles que quiserem. E a Bíblia vai dizer que os 72 retornam. E quando os 72 discípulos retornam, eles retornam e dizem: Jesus, o Senhor não sabe, até os demônios nos obedecem em teu nome. Os demônios vão embora, os leprosos, os doentes são curados. As pessoas voltam a enxergar, as pessoas voltam a andar em teu nome. E aí Jesus para eles e diz: amém. Mas não fiquem felizes por conta disso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó: não se alimente do resultado dos seus ministérios. Não se alimente dos seus dons espirituais. Isso são frutos. Não queira isso para a sua vida. Ser alimentado com os resultados do seu ministério. Ser alimentado com os frutos da sua vida. Porque os demônios obedecem o meu nome através da sua vida. Porque os demônios saem. Porque as pessoas são curadas através do meu nome. Não. Isso são frutos, são resultados. Não se alegre com isso, se alegre. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por isso. Não é pelos frutos. Os frutos são para as pessoas. Nós temos a obrigação de dar frutos, mas são para as pessoas. Se tivermos enraizado em Deus, vamos produzir frutos, mas é para as pessoas, para elas se alimentarem. Mas o nosso alimento é Deus. Não são os nossos frutos, não são os nossos resultados, não são as nossas performances. É Deus. Só para encerrar, você pode ficar de pé nesse momento. Mas para encerrar, eu lembro agora de uma mulher samaritana, que a gente contou aqui no começo, a música sobre ela, né? A Bíblia vai dizer, meu irmão, que uma mulher samaritana, ela estava no seu cotidiano, no seu dia a dia. E a Bíblia vai dizer que Jesus ia para um certo lugar. Eu não vou ler aqui agora para não me alongar, vou resumir para você. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ia para um certo caminho, ele desviou a rota. E ele foi encontrar com essa mulher que estava à beira de um poço. E ele foi com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que eles estavam com fome, estavam com muita fome. E aí Jesus, intencional naquilo que ele ia fazer, ele disse para os discípulos: vai comprar comida, que eu vou ficar ali naquele poço. Porque ele sabia quem estava lá. Jesus, ele não mudou a rota por coincidência, ele mudou a rota porque havia alguém que precisava dele. E aí Jesus, ele vai até o poço e chega no poço e encontra aquela mulher. E ele fala para aquela mulher: me dá um pouco de água. E aquela mulher: olha, não sei por que você está falando comigo, isso é com as minhas palavras, amém? Estou aqui traduzindo com as minhas palavras. Olha, não sei por que você está falando comigo, você é judeu, eu sou samaritana, você sabe que nossos povos não se dão, não se falam, então por favor, não fale comigo, não peça água. E Jesus disse: olha, é porque eu estou com sede, mas
Se tu souberes quem está te pedindo de beber, tu era quem me pediria de beber. E eu te daria de uma água que jorraria para a vida eterna. E a mulher vai e diz para ele, não tem nem copo, nem balde para tirar a água, tu está me pedindo água, como é que eu vou te pedir? A mulher não estava entendendo. E aí Jesus, mais intencional ainda, ele toca lá no fundo, sabe? Lá na ferida. Lá naquele lugar que precisa de restauração. Jesus, ele vai lá. E diz assim, olha, vai e traz teu marido para a gente conversar aqui. E ela olha para Jesus e diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, falaste bem. Porque tu já tiveste 5. E o que tu está agora não é teu. E aí naquele momento ela vê, meu Deus, eu vejo que tu és profeta, Jesus. Tu és um profeta. E Jesus começa a falar com aquela mulher. Jesus começa a pregar com aquela mulher. E Jesus mata a sede e mata a fome daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles voltam com comida. Jesus entrou naquele lugar com 12 discípulos, então eram 13 pessoas. Todos eles com fome. Mas ele encontrou uma mulher e matou a sua fome. E qual foi o resultado que teve? A Bíblia vai dizer que quando a mulher teve encontro com Jesus, que Jesus anunciou para ela que era o Messias, que ela viu que ele era o Messias, ela saiu, foi correndo para a cidade. E toda a cidade se converteu. A partir do momento que ela se enraizou, se enxertou na árvore da vida, a partir do momento que ela reconheceu que Jesus era o que ela precisava, que Jesus matava sua fome e sua sede, ela automaticamente, de estômago cheio, ela foi para uma cidade e produziu fruto. E toda a cidade se converteu por conta de uma mulher satisfeita. Imagina se todos nós saímos daqui satisfeitos em Deus. Imagina agora quantas pessoas queriam ter o que você tem. Não digo nem de Jesus, que é o principal, mas da comida que você come, do lugar onde você está, dos bens que você tem, da roupa que você veste. Inúmeras coisas que nós temos para agradecer. Se tudo isso nós colocamos em nossa mente, em nosso coração, que nos faz ser plenamente satisfeito em Deus, por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele nos dá, imagina como vai ser a nossa vida. Imagina como vai ser São João da Madeira. Imagina como vai ser a Oliveira de Azemés. Imagina como vai ser Santa Maria da Feira. Imagina como vai ser Aveiro. Imagina como vai ser Portugal. Se todos nós formos satisfeitos em Deus, completamente satisfeitos em tudo que Ele faz em nossa vida, em tudo que Ele é, meu irmão. Uma mulher satisfeita em Deus foi capaz de salvar uma cidade. Imagina o que é capaz de acontecer com uma igreja como nós, quando nós fomos plenamente satisfeitos em Deus. Mas não adianta somente a gente ter esse conhecimento, esse pensamento no dia de hoje, que é muito fácil ser crente na igreja, ouvir Deus falar aqui e ficar, poxa, realmente, Senhor, eu vou dar os meus frutos, eu vou fazer as coisas. Mas nós temos que fazer isso amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Espero que você saia daqui praticando, meu irmão, essas palavras. Amém? Queria que você fechasse seus olhos.